Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Eu sou o professor Alcides Teixeira, esse aqui é o seu canal, meu Prof. Alcides. Vai lá, visita o nosso canal, dá tua opinião, assiste nossas aulas, distribui, né? Encaminha para as pessoas amigas e conhecidas, tá certo? Vou ficar muito agradecido, estou começando aqui nesse canal, sou professor de língua portuguesa, língua espanhola, redação, literatura e história. O tema de hoje da nossa história vai ser a crise do governo de Pedro II. Gente, interessante essa crise, muito interessante. Tem uma novela que está indo ao ar pela Rede Globo chamada Nos Tempos do Imperador. Quem está acompanhando está observando alguns momentos políticos que realmente aconteceram, né? Então, as intrigas políticas que começaram a surgir ali por volta de 1850, 55 em diante, né? Eu alenquei algumas dessas aqui, ó. Primeiro, o caso Bill Aberdeen, 1845. Esse caso Bill Aberdeen, esse cara ele era um parlamentar da Inglaterra e ele criou uma lei, ele apresentou uma lei em que dizia que qualquer navio que viesse atravessando o Atlântico carregado de escravos, ele seria interceptado pelos navios da Inglaterra e se fosse constatado que estava levando escravo, o navio era aprisionado e os escravos libertados. A Inglaterra não aceitava a escravidão. Então, nesse caso aqui, 2 navios brasileiros cheios de escravos foram abordados, né, por fragatas inglesas e aí deu uma confusão muito grande, porque Pedro II não aceitou, né? A burguesia dominante também não aceitou. Por quê? Porque a burguesia dominante, os poderosos, compravam, né, os escravos naquela época ainda. O Brasil era o único país da América Latina em que ainda tinha muito escravo. Segundo item, a Guerra do Paraguai, 1865-1870 e a Tríplice Aliança. O que foi essa guerra? O Paraguai precisava escoar seus produtos, era um país promissor, e para escoar seus produtos tinha que ser pelo Atlântico. E para ir pelo Atlântico tinha que passar por terras brasileiras. Houve uma desavença, né, entre a Embaixada do Brasil e do Paraguai. Dizem que o Paraguai aprisionou o navio Marquês de Olinda, né, e por esse motivo estourou uma guerra. Juntou-se Brasil, Argentina e Uruguai e formou a Tríplice Aliança e foram para a guerra. A guerra foi uma verdadeira carnificina. Mais da metade dos paraguaios morreram, principalmente os homens. Foi uma terrível guerra, uma das mais terríveis das Américas. Outra aqui, ó, terceira questão. A questão Christie, 1863. Essa questão Christie, ele era embaixador, representante da Inglaterra no Brasil. E aconteceu que, uma certa vez, um navio inglês, ele naufragou lá no Rio Grande do Sul. E, segundo consta, ou segundo eles diziam, esse navio estava com muitos produtos. E aí dizem que as pessoas, né, quando viram naufragando, foram lá, tiraram tudo, aprenderam, e alguns tripulantes morreram. Deu uma confusão danada, uma confusão de embaixada. Além disso, no caso Christie, acho que 3 soldados da marinha inglesa que estavam no Rio de Janeiro, beberam e foram caminhando pela rua, foram abordados por outros soldados, né, da polícia brasileira, teve desavença, e esses soldados ingleses levou uma surra, parece que um morreu, foi uma confusão danada. Então, esse Christie aqui não aceitou, né? Houve uma série de embargos entre a embaixada inglesa e a embaixada brasileira, depois entrou na luta para resolver essa questão o Barão de Mauá, vai lá, vem cá, sei que conseguiram conciliar. Outra questão aqui, 1, 2, 3, a quarta questão, as dívidas internas e externas. Ora, para fazer uma guerra tão longa, 5 anos de guerra, o Brasil praticamente parou, né? Parou a produção. E aí, olha, para fazer uma guerra tem que ter dinheiro, qualquer guerra. E aí, para ter dinheiro, tem que pegar, ou produzir ou pegar emprestado. O Brasil pegou emprestado dinheiro aos bancos internos, né, do Brasil, e aos bancos internacionais, certo? E aí, para pagar, complicado. 5 anos de guerra, produção muito pouca, e aí, quando os soldados voltam da guerra, mais uma questão. Dívidas com os soldados que voltaram da guerra. Quando os soldados foram para a guerra, principalmente os soldados negros, Pedro II prometeu, o governo prometeu,
que voltando da guerra, esses soldados seriam indenizados. Cadê dinheiro? Foi uma confusão danada, teve revolta, teve tudo. Nesse interim todo, começa a ter desavenças políticas entre a Igreja Católica, a maçonaria e os partidos. 2 partidos existiam naquela época, o liberal e o conservador. O liberal era a favor, mais ou menos, da libertação dos escravos. Os conservadores de extrema-direita, como sempre, né, ele deduz, né, contra a libertação dos escravos. Havia muitas intrigas. A novela fala isso. Se você observar essa novela aí da Rede Globo, né, dos tempos do Imperador, você vai ver lá que tem algumas questões ali que dá para observar as disputas de poder entre os partidos liberal e o conservador. Inclusive no capítulo de ontem da novela, né? Ontem foi o quê? Foi dia 1, né? 1º de novembro. No capítulo de ontem, a princesa Isabel surge a ideia, né, de criar uma ONG, né? Uma ONG para libertar os escravos. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7. Crescimento dos movimentos abolicionistas. Naquela época, as pessoas que tinham mais, vamos dizer assim, mais entendimento político, entendiam e percebiam que não era mais possível ter escravos. Além disso, o Brasil estava sendo pressionado pela embaixada inglesa, pela embaixada francesa, pelos americanos, a não aceitar mais a compra de escravos, né? Continuar com a escravidão no Brasil. E aí, muitas pessoas de consciência abolicionista foram levantando, inclusive a própria princesa Isabel. A produção do café é muito pouco. Ora, o açúcar estava caindo, né? O preço do açúcar estava perdendo para os açúcares de Cuba e da Bolívia, não é isso? E aí a produção mundial do açúcar no Brasil foi caindo de produção e o café, na verdade, estava começando, mas não tinha ainda bons dividendos. Então, esses elementos aqui podem ser considerados de todas as formas como os principais elementos que levaram ao enfraquecimento do governo de Pedro II. Os militares insatisfeitos com toda essa questão aí, pelas desavenças entre os conservadores e liberais. Aqui nos conservadores tinha muitos militares também, até quando foi em 1989, né? Dia 15 de novembro, é isso? Dia 15 de novembro, os militares deram um golpe e tomaram o poder das mãos de Pedro II. Então, gente, basicamente é isso aí, essa questão de hoje. As principais crises que alavancaram, que deram, né, prosseguimento à queda de Pedro II no governo de Pedro II do Brasil. Obrigado pela atenção, pela gentileza. Sou seu professor Alcides. Me adiciona aí, mais uma vez eu peço. Um abraço, um beijo no coração de todo mundo. Tchau, viu Brasil? Tchau, gente.